Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live Bate Coração. Aqui quem vos fala, para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Medeiros, sou cardiologista, especialista em ultrassom de coração, atendo na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar sobre as principais dúvidas que os hipertensos têm. Boa noite, sejam bem-vindos. Lembrando que esta live não serve como uma avaliação personalizada do paciente, visto que as pessoas têm DNAs diferentes, vidas, hábitos diferentes. Então nós temos alterações diferentes ou não, ou somos extremamente saudáveis. Quem é extremamente saudável, né? Nos dias de hoje. Fiquem conosco até o final. Hoje vocês mandaram para mim várias dúvidas aqui no meu Instagram e eu percebi que uma dor aí de quem tem a doença crônica é a alimentação. Então, muita gente perguntando se pode comer isso ou aquilo, o que é melhor, né? Então, sal, açúcar, alho. Então, tudo isso a gente vai conversar em outra live que eu vou separar para a gente falar sobre os alimentos que são bons para quem tem hipertensão. Essa live depois ela fica disponível para que vocês possam assistir no meu canal do YouTube e o áudio dessa live, com vídeo também agora, poderá ser visto e ouvido no meu canal do Spotify, que é @dra.cintiamedeiros. Uma questão que eu deixei hoje lá para vocês, que se discute bastante aí nos nossos congressos e vocês também perguntam, que é: qual é a melhor hora para tomar os remédios da pressão alta? Muitos estudos já foram realizados comparando as pessoas, então às vezes até mudando o horário delas e trocando da noite para o dia, dividindo os remédios. E agora a gente teve, nesse último congresso europeu de cardiologia, um estudo que colocou todas essas hipóteses aí por terra. Então, o que a gente aprendeu? Que não tem diferença nenhuma, né? Para tudo. Eu adoro quando alguém vem me dizer: tu sabe que o remédio é melhor à noite, né? Não é. O melhor horário para o remédio é o horário que a gente adere melhor. Então, se a gente não pula a refeição ali do café da manhã e a gente se adapta tomando de manhã, vai ficar de manhã. Agora, se a gente não tem esse hábito, se a gente tem hábitos matutinos aí variáveis com relação a tomar café, sair de casa, tem gente que às vezes sai às 5 da manhã para trabalhar, então aí pode ser mais difícil, daqui a pouco a pessoa não pula o almoço, né? Então também é um horário em que os remédios podem funcionar. À noite também, então se a pessoa tem o hábito de tomar remédio à noite, ela se dá bem com aquele hábito de jantar, vai escovar os dentes, daí já toma um chazinho, toma os remédios, isso aí funciona. O que a gente não pode fazer é não manter o tratamento contínuo, tá certo? Então, a gente se adaptando, aderindo, a gente fala isso, né? Essa é a linguagem médica, a gente fala em aderência ao tratamento. Aderir ao tratamento é fazer o tratamento todos os dias sem deixar de tomar os remédios. Então, é isso, o horário que é bom pra gente é o que a gente tem que tomar. E aproveitando aqui, já vou trazer mais um comentário sobre isso, que nem tá aqui nas principais perguntas que eu tenho, que é o seguinte: a gente fala de horário aqui e tem pessoas que tomam remédios, né, de 12 em 12 horas. Eu sei que tem bastante paciente que toma remédio de manhã cedo, daí tomam às 3, aí tomam os outros à noite. Tudo assim para hipertensão. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quanto menos remédios a gente puder tomar, melhor. Menos comprimidos. E já faz algum tempo que nós temos disponíveis no mercado remédios maravilhosos, eficazes, que protegem o nosso coração, as nossas artérias, os nossos rins, tá? E são remédios de tomadas únicas diárias, ou seja, a gente vai tomar uma vez ao dia. Então, quem é meu paciente já sabe que eu sempre tento facilitar a vida do paciente para que ele possa usar um remédio que funciona 24 horas,
que vai proteger esse paciente durante o sono. Lembrando que às 5 da manhã a gente tem um pico de cortisol antes da gente acordar, que faz a gente ter um aumento da pressão arterial, e se a gente tiver descoberto o tratamento da hipertensão durante a noite, a gente pode ter uma crise hipertensiva e isso culmina num AVC, né? Quem nunca viu uma pessoa que levanta todo dia, senta, né, o vozinho que senta todo dia com a cadeira dele na frente da casa. Então, os vizinhos conhecem que ele tá sempre ali na frente, toma um mate, aí de repente tu olha assim, 11 da manhã, meio-dia, o vizinho não abriu a janela, tá? Então, é bem provável que tenha sofrido alguma coisa, algum mal-estar na madrugada. Às vezes eles estão, né, com AVC e não conseguiram levantar da cama. Então é uma realidade muito triste que eu já tive desprazer, né, de ter que atender inúmeras vezes. Então esse é um horário de AVC. Então a gente não pode ficar desprotegido nas 24 horas, tá bom? Eu só uso remédio que tem 2 tomadas diárias quando aquela é a indicação precisa para aquele caso. E são casos mais raros. Então, a gente sempre vai tomar uma vez ao dia e pronto, que é para grudar no tratamento e ele funcionar, tá certo? Pressão arterial de manhã, tu vai medir, tá 12/8. Tu vai tomar os remédios, então, considerando aqui um contexto em que a pessoa seja, né, um hipertenso ou uma hipertensa crônica, que tem a doença crônica. Doença crônica é a doença que a gente tem todos os dias, tá? Que a gente trata todo dia. Então tem gente, eu tenho os pacientes que têm o hábito de acordar de manhã, tomar o seu café e medir a pressão, tá? Mediu a pressão, tá 12/8, tomou remédio ontem de manhã, hoje acordou, mediu a pressão, tá 12/8. Aí às vezes a pessoa tem uma dúvida, será que eu vou tomar o remédio ou não? Então é o seguinte, o remédio que a gente tomou ontem é o responsável por esta pressão de 12/8 neste momento. Então, eu vou tomar os meus remédios porque o meu tratamento está bom, está funcionando, a minha pressão está 12/8 e agora eu vou tomar o meu remédio e ele vai manter a minha pressão controlada nas próximas 24 horas. Ou nas próximas 12 horas, é o tempo que o meu remédio que eu tomo funciona. Não é assim, a minha pressão tá tanto e agora eu vou tomar um remédio para baixar essa pressão que eu medi agora. Isso é uma coisa que acontece em situações agudas. Então, chega no hospital com uma crise de pressão alta, a gente tem remédio para dar agora, que vai baixar a pressão rapidamente e bastante. Então, esses remédios a gente usa dentro do hospital e esses remédios têm uma ação rápida e um tempo de vida curto. Então, de preferência que durem poucas horas ou minutos para a gente conseguir controlar a situação melhor numa crise. O paciente que não está em crise vai tomar o remédio para manter aquela doença controlada. Eu sempre uso esse exemplo, né, para os pacientes que vão lá no consultório, eu falo isso muito, principalmente para os que recém ficaram hipertensos ou que têm muitas dúvidas com relação aos tratamentos. Eu digo que a pressão alta é como um leão furioso, assim, tá, né? Aquele leão brabo que ele quer te pegar e tu vai lá e tu ceda. Então ele tá furioso. Tu vai lá, tu dá uma sedada nele, ele não ceda ainda. Tu dá mais um pouquinho, tu põe o leão para dormir, tá? Então é assim que a gente começa a tratar a hipertensão. Ela tá com tudo acordado, ela tá furiosa dentro de ti. E aí tu dá uma dose de remédio, dá outra. Às vezes a gente leva alguns dias para deixar a pessoa que chega pra gente ali com 20, com 18, por 11, por 10. Daí a gente dá remédio, a pessoa fica 18, 17, daí ela vai indo. Daqui a pouco o leão dormiu e a pessoa tá 11 por 6, tá? Então, agora é mais fácil de manter. Então, a gente botou o leão para dormir, agora a gente só vai manter. E se tu não deres o remédio, ele vai acordar. Então, existem tratamentos que têm esse problema. Tem gente tomando remédio que dura 12 horas
O dia tem 24. Então a pessoa toma o remédio às 8 da manhã, às 8 da noite, esse remédio ele já não vai mais funcionar. Essa pessoa vai passar a noite e o leão começa a acordar e a pressão já começa a subir e aí isso vai acontecendo e aí de manhã ele toma o remédio. Então a pessoa ficou desprotegida na madrugada, ficou correndo risco de sofrer um AVC, de sofrer um infarto, tá? Então tudo isso são as nuances do tratamento da hipertensão que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu estou tirando uma dúvida e estou pensando em outras dúvidas, em outras questões que eu acabo trazendo aqui para vocês, tá? Então, mediu a pressão, tá 12 por 8 de manhã, vai tomar o remédio, porque o remédio é para as próximas horas de tratamento crônico, ele é crônico, ele não é agudo, eu não quero tomar o remédio agora, que vai funcionar muito em pouco tempo para super baixar a minha pressão de agora. Então não é isso, é para manter as minhas próximas 24 horas com o meu leãozinho lá dormindo. Se a pressão estiver alta, dá sinais? Eu tive milhares de respostas, depois eu vou compartilhar com vocês aí no Instagram. Eu fiquei impressionada com a quantidade de respostas que eu tive. Tá? Então, se a pressão alta dá sinais, nem sempre. É até mais comum que não dê sinais. A pressão alta é uma doença altamente prevalente. Ela é a doença mais prevalente do mundo. Milhões de pessoas são hipertensas. E muitas delas não sabem que estão hipertensas. Muita gente está andando por aí, vai no centro, vai almoçar, dorme e tá hipertenso e não sabe, e tá correndo risco de entupir coronária, de ter um AVC do nada, de ter um infarto do nada, de ter uma doença renal crônica. Muitas vezes o paciente, quando sente alguma coisa ou vai buscar ajuda, já está há 8, 9, 12 anos com a doença instalada, já está com o coração com uma coisa que a gente diz que é uma cardiopatia, tá? Uma cardiopatia hipertensiva, que é uma doença em que o coração fica hipertrófico, como se ele estivesse indo na academia fazer musculação e depois, com o passar do tempo, ele vai cansando daquela musculação e ele vai dilatando e ficando fraco, tá? E aí a gente fica com insuficiência cardíaca. Então, tem bastante gente que tem insuficiência cardíaca porque tem anos de pressão alta, maltratada ou não tratada, não controlada. Certo? Então, pressão alta dá sinais? Na maior parte das vezes, não. Eu acabei de contar essa história para vocês entenderem que tem gente que fica anos hipertenso. Tem gente que fica 20 anos. Hoje eu atendi uma paciente que faz 20 anos que ela tem a pressão em 18, tá? E ela toma um remedinho que alguém deu para ela uma vez no passado, e o remédio é um remédio para arritmia. Eu olhei aquele remédio, esse remédio ele não é um bom antihipertensivo, não é um bom remédio para pressão alta. São 20 anos que tu deixa o teu coração sobrecarregado, tá? Porque a pessoa não sente nada. A pessoa se acostuma, o corpo se acostuma, daí ele não dá mais sinais. Ele pode não te dar dor de cabeça, dor no peito, ele pode não te dar. A gente não tem como saber. Eu faço o vídeo aqui para vocês, falando quais são os sintomas da pressão alta. Pra gente, quando tiver o sintoma, poder reconhecer que tá com sintoma de pressão alta e buscar ajuda. Mas um monte de gente não sente nada. Isso eu tô falando de milhões de pessoas no mundo inteiro. São milhões de pessoas que não sentem nada. Então tá cheio de gente hipertensa. Tá correndo risco? Tá. Tá inflamando as artérias. Pode ter infarto, pode ter todas as coisas que eu falei. Pode ter uma cardiopatia hipertensiva, né? Ficar com o coração fraco, né? Parece que a gente não tem medo, né, das doenças porque a gente acha que a gente vai fazer uma passagem linda, né? Mas não é. Essas doenças, elas causam sofrimento, perda da função, perda da qualidade de vida, né? Então, por isso que eu falo tanto sobre isso, tá? Então, dá sinais? Na maior parte das vezes não dá. E na mesma pessoa, então essa pessoa aqui tem pressão alta. Em alguns momentos da vida, essa pessoa pode sentir, quando tá com pressão alta, dor de cabeça, dor no peito, um mal-estar. Os sintomas são de cabeça e peito, tá? Então,
um zumbido, uma sensação ruim, tá? Um mal-estar, as pessoas referem assim, um mal-estar, tá? Uma coisa na cabeça, uma pressão na cabeça. Pode ser aqui atrás, pode ser aqui na frente, na testa, aqui em cima. A doença não estuda o livro. E aí ela vem igualzinha em todo mundo. Então, o sintoma é aqui, pescoço pode doer, dói o peito, aperta, fisga, finca, tá? Falta de ar, palpitação, tá? Então, dorme mal, fica rolando na cama com dor de cabeça. Então, esses são sintomas de hipertensão, tá? Que a gente diz que é estresse, que é alguma coisa que comeu, uma fase que a gente está passando. E pode ser hipertensão. Então, tem que medir a pressão quando a gente sente essas coisas. E quando a gente não sente essas coisas, a gente também tem que se conhecer. A gente não vai, as mulheres não vão no ginecologista para ver se está tudo bem. A gente não faz exame de sangue para ver se está tudo bem. A gente pode ter questões assim relacionadas à nossa saúde que estão alteradas e a gente ainda não está sentindo nada. Então, da mesma forma, a gente tem que conhecer a nossa pressão arterial. Tá com 35 anos, mede a tua pressão de vez em quando. Se ainda tá muito jovem, não tem nada de primeiros socorros em casa, né? Passa numa farmácia, mede a pressão, passa em algum lugar, conhece a tua pressão, conhece teu exame de sangue. Essas coisas que a gente não sente são a principal causa, as principais causas de infarto e de AVC. E o infarto e AVC, eles acontecem do nada, é repentino. Hoje a gente teve um caso que a gente atendeu aqui, digo a gente, porque eu e a minha equipe dentro do consultório, mas sou eu que atendo, né? A pessoa simplesmente de manhã passou mal, não saiu da cama, então ninguém espera por isso. A gente não dorme achando que a gente não vai conseguir sair da cama de manhã porque a gente vai ter um AVC. Então a gente tem que controlar, tá certo? Então a gente tem que conhecer a nossa pressão arterial. É um enorme de um risco que a gente corre quando a gente não conhece. Mao Tse Tung disse, quem conhece o inimigo vence sem batalhas. Então se a gente conhece o que a gente tem, e eu vou dizer para vocês, eu tô dizendo, a hipertensão é uma doença que tem tratamento, que tem controle, e o risco de infartar, de ter uma morte súbita, de ter um AVC, ele fica menor. Eu não posso prometer que a gente não vai ter nada, mas a gente se distancia das consequências quando a gente trata a doença, desinflama, se alimenta melhor, vive uma vida mais saudável, sem aquela quantidade de consumo de álcool, para de fumar, tem um monte de coisa que a gente pode fazer por nós mesmos. E aí, vocês sabem bem, né, que a idade vai chegando e vai pegando, e a gente passa aí dos 40, né? Eu já passei dos 40. E a gente começa a sentir que o nosso corpo mudou, que quando a gente come a gente engorda, que quando a gente toma um pouco de álcool a gente pode se sentir mal, sentir dor de cabeça. Então o nosso corpo ele já não é mais o mesmo que a gente tinha quando tinha 15, 18, 20 anos. Então ele já começa a pedir socorro de várias formas. A nossa idade reprodutora ela vai mudando, todo mundo vai sentindo essas mudanças, né? Inclusive eu tenho isso para trazer para vocês. A gente tem uma nova diretriz brasileira sobre qual é a relação que existe de risco ou não entre doença assim, de coração e fazer a terapia de reposição hormonal. Agora eu estou falando isso para as mulheres, tá? As mulheres na menopausa. Então, também vai ser o tema de uma próxima live aqui. Um tema muito interessante para as mulheres que têm mais de 40 ou para as que têm menos de 40, que tiveram menopausa precoce, tá certo? Então, vamos lá. Continuando. Pressão arterial sistólica. A pressão da gente já tem dois números, né? Um grande e um pequeno, né? O maior e o menor. Então, 12 por 8. Então, a pressão sistólica, que é a maior, tá 12, 13. E a pressão diastólica tá 10. Isso é pressão alta? Então, vamos lá. Tu mede a tua pressão, ela dá sempre 12 por 9, 11 por 9. Aí ela sobe um pouquinho, ela dá 128 ali no marcador. Por 99, por 101, tá hipertenso? Tá. A gente define pressão alta
com base nestes números, só que de forma independente. Então, se um deles estiver alterado, a gente tem o diagnóstico de hipertensão. Então, é uma alteração persistente, tá hipertenso e tá correndo risco de inflamar as artérias, de ter todas essas consequências que eu falei aqui antes. É mais comum que a gente tenha nos adultos jovens a pressão menor mais alta, esse padrão aí de 12 por 10 por 9, 13 por 9, tá? Esse padrão do 9, 10, 11, do número menor, ele é mais frequente nos hipertensos jovens. Os hipertensos mais idosos têm mais a pressão maior, do número maior, mais alta, tá? Que é por causa do envelhecimento dos vasos. Então, envelhece, fica com uma deposição de cálcio, fica mais rígida a artéria, com mais rigidez, tá? Então, essa artéria, ela fica com o primeiro número de pressão, que é o que mede a rigidez da artéria, fica mais alta. Então, vai dar aí seus 16, seus 15, e na verdade é 14, tá? Então, mas a gente encontra esses números mais elevados para os idosos no primeiro número, tá? E o jovem é 12 por 9, 12 por 10. Toda vez que eu me estresso, me emociono com alguma coisa, a minha pressão sobe. Essa frase aí é universal, tá? Então, já vou colocar por terra aqui que a pressão sua é assim, a de todo mundo é assim. Porque essa é a nossa resposta fisiológica. Fisiológico é o que é do nosso corpo, tá? Então, é fisiológico eu me alterar quando eu me emociono, quando eu tô nervosa, quando eu tô preocupada, quando eu recebo uma notícia ruim, quando eu vou consultar com o cardiologista. Então, eu tô preocupada com alguma coisa, isso pode aumentar a minha pressão, porque o meu nível de atenção é maior, a minha adrenalina tá mais alta, eu tô num estado de alerta, eu fico sem fome, a gente perde a fome, a gente pode suar frio, ficar com a mão gelada. Isso tudo é o nosso sistema nervoso simpático, grego, né? Isso aí é o nosso sistema de alerta, tá? Da nossa época lá, de quando a gente morava lá no meio das cavernas, era a nossa reação quando a gente via o leão, né? Eu já falei do leão hoje, mas quando a gente via um bicho, quando a gente se sentia ameaçado, então essa era a reação de preparo para fuga, para se defender, tá certo? Então isso é primitivo e é natural. Então a gente aumenta um pouco a nossa pressão arterial, certo? Mas ela não deveria ir a 24 por 14. Porque aí a gente, quando recebe uma notícia ruim ou está preocupado com alguma coisa, a gente pode sofrer um infarto. Não é para ser dessa forma. Então, por isso que a gente trata a hipertensão para que a gente possa viver, interagir com o mundo, receber notícias difíceis e a gente não morrer disso cada vez que a gente tem um estresse ou se preocupa com alguma coisa. Então, a pressão emocional existe. Mais em uns, um pouco menos em outros, depende do nosso emocional. Aí a nossa pressão vai subir um pouco mais ou não. Tem remédio que baixa rápido a pressão? Uma dica. Essa dica aí, se ela fosse boa, se ela fosse permitida assim mundialmente, todo mundo ia saber. Cada um tem um organismo diferente. Existe um hipertenso que tem o coração bom. E tem um outro hipertenso que tem insuficiência cardíaca, que já infartou, que usa stent. Tem o hipertenso que tem um pouco de insuficiência renal. Quando a pressão muda, tem remédio que eu posso usar num e não posso usar no outro. Tem remédio que eu devo usar em um e não devo usar no outro. A gente não pode aprender medicina com o Dr. Google, sabe? Com o Dr. Yahoo. A gente tem que saber quem a gente é, a gente tem que ter um médico em quem a gente confia, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas individualizadas sobre o nosso caso com o nosso médico. A gente pode ter, de acordo com a orientação do nosso médico, um remédio que a gente usa quando a nossa pressão aumenta um pouco, por exemplo, no inverno, tá? Então no inverno sobe um pouquinho, então a gente dobra essa dose, né?
toma esse aqui, acrescenta esse aqui, mas isso é uma conduta médica individualizada, diferente da gente tomar um remédio que está contraindicado pra gente, porque a gente foi ali ler outra coisa. Uma crise hipertensiva, ela pode não ser só uma crise de pressão alta. Pode ser uma resposta do corpo, do organismo, a uma coisa que está acontecendo. Pode estar começando um AVC, por exemplo, e dar uma crise hipertensiva, pode rasgar a aorta, dissecar a aorta. A gente pode ter outras coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, realmente, é um perigo a gente atender uma emergência cardiológica em casa com o remédio que a gente escolheu. Pequenas variações de pressão, quando a gente conhece o paciente, então eu conheço o meu paciente, eu sei como é que é o coração desse paciente, suas coronárias, eu sei que esse paciente está bem acompanhado, a probabilidade de infartar é X, então eu sei o que eu posso permitir que ele faça sozinho e o que eu orientaria se ele estivesse se sentindo mal. Então, uma crise hipertensiva, ela é para ir para o hospital. Tem que ver se está infartando, tem que fazer um eletro, tem que fazer exame de sangue, pode estar tendo uma embolia pulmonar, pode ter rompido um pulmão, ter feito um pneumotórax. Existem várias urgências torácicas que a gente atende na emergência médica. E elas invariavelmente vão se apresentar aí com uma dor no peito, uma pressão que aumentou, então nem sempre é só uma pressão alta. Acaba que isso fica bem traiçoeiro, então a gente tem que conferir. Eu jamais daria, como plantonista de uma emergência, remédios assim, discriminadamente para o paciente, sem ver o que está acontecendo. Então, faço os exames que eu preciso fazer, descarto algumas coisas mais graves e agora eu faço alguma coisa. Eu vou trazer uma situação muito comum que acontece quando a gente tem pressão alta. A gente pode ter um edema agudo de pulmão, que é juntar água no pulmão se a gente está com essa crise de pressão alta, tá? Se tu achar que é só aquela pressão alta e começar a tomar um monte de remédio para baixar a pressão, no momento em que a gente identificar que a gente está com água no pulmão, a gente não vai conseguir usar todos os remédios que a gente precisa para tirar aquela água do pulmão. Porque os remédios que tiram água do pulmão baixam a pressão arterial. Então, a gente precisa ter um pouquinho de pressão alta para poder tirar a água do pulmão. E aí tu foi lá e já tomou um monte de remédio para pressão que não estava indicado, entende? Então, estou trazendo aqui alguns exemplos para vocês de situações inúmeras que a gente eu falo a gente, né? A gente, os colegas, né? Que a gente já tratou aí nas emergências, no consultório. Então, pressão alta é comum, é corriqueira, mas é uma coisa muito delicada. É a doença mais comum do mundo, mas é a doença que mais causa infarto e AVC e é a que mais mata. A gente não tá brincando aqui, né? A gente tem que desconfiar das coisas. Desconfiar das coisas é o que protege a gente, é o que vai nos dar vida. Então, tu tá só pensando em coisa ruim. Não, eu sou obrigada a descartar o que é pior, para que a gente possa chegar nos outros diagnósticos. Então, a gente não pode dar aqui uma receita de bolo para vocês e dizer assim, tu toma esse remédio se a pressão subir. Se a pressão subir, tem que ir no hospital, tem que ver se está tendo um AVC, se está tendo uma embolia pulmonar, se vai juntar água no pulmão. Tem que ver o que está, às vezes está infartando, a gente tem que ver o que está acontecendo, tá? Pra gente ver o que a gente vai usar, que remédio que a gente vai usar. O que a gente faz no verão e no inverno? Então, no inverno a pressão sobe um pouco, no verão ela baixa um pouco. Então, já mais ou menos dei essa resposta antes. Então, no inverno, a gente vai aumentar um pouquinho a dose do remédio ou vai entrar com um novo. E no verão a gente vai tirar qual? Vai tirar todos, vai pegar os 2 remédios que toma e vai tomar metade, vai suspender um. Quem toma remédio de 12 em 12 vai tirar só o da noite e continuar tomando o da manhã. Como é que a gente faz? Por isso que é importante a gente ter o nosso médico, né? Então, hoje mesmo eu fiz uma orientação para uma paciente, tá? Que tem bastante sensibilidade ao frio e ao calor. Então, tá começando a aquecer
ela toma 2 remédios para pressão arterial. Só que um deles é muito bom para arritmia e ela tem bastante arritmia. Então, o que eu falei para ela? Tu vai diminuir esse aqui, esse outro, e esse aqui da arritmia tu não vai tirar, não vai diminuir, porque esse aqui evita aquela taquicardia, os pacientes falam uma batedeira, né? Evita aquela batedeira que vai te dar. Então, esse aqui a gente não mexe. Então, a gente mexe nesse aqui. Esse remédio aqui a gente pode mexer com a dose. Então, são orientações importantes, né? Os pacientes, muitos, vocês já devem imaginar isso que eu vou falar. Até porque alguns de vocês talvez tenham isso. As pessoas têm mais de uma doença junta, né? Então, um tem pressão alta e problema de tireoide. Daí o outro tem artrite reumatoide, tem lúpus. Aí o outro tem diabetes, tá? Tem triglicerídeo alto. Então, a gente vai mexendo com os remédios. Tem paciente que tem obesidade, paciente que não tem obesidade. Então, a gente tem tantas nuances do ser humano, os problemas emocionais. Tem alguns que têm apneia do sono. A apneia do sono causa hipertensão, arritmias, aumenta o risco de morte súbita na madrugada, risco de AVC, risco de infarto. Então, os pacientes são muito diferentes e a gente precisa ter atenção com cada um para ver o que a gente pode fazer para ajudar, para não prejudicar. E eu diria até que a gente prejudica se a gente deixar muita coisa para ele usar em casa. Porque a emergência médica é o que a gente precisa às vezes. Dar aquela passadinha ali no plantão para fazer um eletro, descartar uma coisa mais grave, para aferir a pressão arterial em outro aparelho. Às vezes o nosso está muito alto ou está boa, mas no outro aparelho ela não está. Então, tem muitas nuances aí de cada um, tá, pessoal? Então, se vocês têm dúvidas, mandem suas dúvidas para mim. Mandem lá no direct. Vou fazer algum vídeo com essas questões, vou trazer numa live. Eu sempre faço alguma coisa com essas perguntas de vocês. Lembrem que a dúvida de vocês, ela é a de todo mundo. Nenhuma dúvida é boba. Ó, quem tem os batimentos do coração baixo, corre algum risco? Depende. Existem pessoas que são mais bradicárdicas, que têm a frequência cardíaca mais baixa, e tem pessoas mais baixas assim. Qual é a frequência cardíaca normal? É 50 a 100. Então, tem gente que tem a frequência cardíaca lá em torno de 50, 52, vai dormir, fica 48, tá descansando ali, 48, 49. São pessoas bradicárdicas, mas isso aí é compatível com a vida. Tá? Isso tranquilo. Uma outra situação que é tranquila é tu ter esses batimentos assim, mais para baixo ali na régua, tá? Por uma adaptação do exercício. Então, o coração de atleta, de quem faz maratona e corre bastante, anda de bicicleta bastante, tá? Ele tem adaptações, né? A gente pode ter um aumento do coração, um pouquinho de aumento da espessura, do tamanho do átrio esquerdo, e a gente fica com uma tendência à bradicardia. Então, puxa o freio de mão, que isso é uma adaptação boa do coração, tá? Então, qual que é o problema que eu vejo aqui com esse nosso assunto de pressão alta? É que tem remédio para pressão alta da classe dos beta-bloqueadores. Então, os beta-bloqueadores, atenolol, propranolol, que são remédios bem antigos, tá? Os mais novos que a gente tem que são excelentes para hipertensão, para insuficiência cardíaca, nebivolol, bisoprolol, tá? Então a gente já tem outros remédios aqui que duram 24 horas. Então, esses fármacos, eles causam, alguns baixam a pressão, outros não baixam muito. Mas o principal efeito do beta-bloqueador é puxar o freio de mão na frequência, tá? Então, tem uns que a gente usa mais, assim, pro coração que tem que descansar depois do infarto. Tem os que a gente usa que vão baixar mais a pressão, mas todos puxam o freio de mão e baixam a frequência cardíaca, tá? Então, a gente usa em arritmias, mas cada um a gente usa uma coisa. E o hipertenso que toma beta-bloqueador, lembrando que o beta-bloqueador, esses remédios, eles não são a primeira escolha, assim, para tratamento de hipertensão em ninguém. Esses remédios, eles
eles têm que ser indicados por alguma coisa. Então, o beta-bloqueador, ele sempre tem uma indicação específica para aquele caso. Então, a pessoa tem arritmia, a pessoa infartou, qualquer necessidade de usar beta-bloqueador. E aí, o hipertenso que usa beta-bloqueador, ele pode baixar bastante a frequência cardíaca, baixa a frequência cardíaca. E aí, às vezes, está em casa e mede a pressão e está alta. Aí, toma mais um. Ah, vou tomar mais um desse. Aí, toma mais um. E aí, quando vê, faz uma intoxicação, assim, pelo beta-bloqueador. E acaba tendo que ir para o hospital com uma frequência cardíaca de 30. Porque fica tonto, fica fraco. Então, os batimentos, eles caem demais, a pessoa desmaia, tá? Então, isso é um baita de um problema. Imagina vocês que têm beta-bloqueador em casa e tomam beta-bloqueador quando medem a pressão tá alta. Aí vocês podem reduzir demais a frequência cardíaca. E aí vai ter que ficar dentro do hospital até o remédio ir embora do corpo, tá? A gente pode botar marca-passo transcutâneo, que a gente cola e vai mandar dar um choquezinho e manda bater, tá? Então tem marca-passo transcutâneo, tem marca-passo transvenoso que a gente passa aqui, ó, e coloca o marca-passo lá dentro do coração. Vejam, né, que não é bolinho. Tá bom, queridos? Um abração, nos vemos na quarta-feira que vem. Nos vemos todo dia, na verdade, aqui nesse Instagram, nos meus stories. Vocês sabem qual é o canal para se comunicarem comigo. É só mandar um direct. Quem precisar falar diretamente comigo na clínica, né, tem que acessar ali o meu link. Vai achar ali o botão que cai lá na minha clínica. Então tem o WhatsApp da clínica. Desejo tudo de bom para vocês. Um feriado bom para os gaúchos. Nossa Semana Farroupilha. Tenho sotaque de gaúcha, sou gaúcha, não quero perder esse meu sotaque. Já recebi essa dica que eu tinha que perder esse meu sotaque. Que absurdo, né? Mas é isso. Um abração, muito obrigada por terem estado conosco aqui nesse seleto grupo interessado em cuidar da saúde do coração. Que coração a gente só tem um só, né? Isso não é clichê não, né? Mas é um só mesmo. Tá bom, galera? Um abração pra vocês. Nos vemos aí semana que vem.